Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui com uma dica de livro muito legal para você aí que curte um livro de autoajuda, anda meio querendo se reinventar, sem saber mais ou menos se o que você está vivendo hoje é o que você está querendo pelo resto da sua vida, se de repente você está querendo migrar de carreira, tá em algum ponto da sua vida que você sente, tá precisando de uma mudança, esse livro eu acho que vai ajudar bastante. E o nome do autor de hoje é Alexandro Gruber e o nome do livro é Revolução Existencial. A coragem para ressignificar a sua existência e mudar sua vida de dentro para fora. E é sobre ele que eu vou falar hoje. E se você aí não conhece ainda o Alexandro Gruber, ele tem um perfil lá no Instagram que eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações, que é o Terapia Consciente, onde ele posta diversas coisas sobre terapias, autoajuda e diversas frases de diversos autores que nos trazem uma reflexão diária. E esse livro, ele é muito gostosinho de ler, é de fácil leitura e logo no comecinho ele já começa explicando o seguinte: os olhos do corpo enxergam muito pouco, pois para ver de verdade é preciso ir além e aprender a enxergar a vida com os olhos da alma. Engana-se quem pensa que nascemos sabendo ver. É algo que se aprende, que se aprimora, que se desenvolve ao longo da vida. Muitos passam uma existência toda sem ter aprendido a enxergar de verdade. Pensam ter visto o mundo, mas na maioria das vezes enxergaram apenas um recorte da realidade, apenas o que foram ensinados a ver. E logo nesse comecinho me tocou muito, porque eu acredito que você já deva ter passado pela seguinte situação. Você conhecia uma pessoa que estava passando por determinada dificuldade e você sabia a resposta para ela solucionar aquele problema. E você tentou fazer com que ela enxergasse aquilo, você até deu a resposta, você incentivou, você encorajou, você orientou, aconselhou e ela precisou quebrar a cara para entender que aquilo que você já nem precisava ter um sexto sentido, era só observar, já sabia, mas precisou passar por momentos de dificuldade. Assim como diversos assuntos. Às vezes, o que você acha óbvio não é nada óbvio para outra pessoa. Por mais que você tenha o que você acredita como certo, tenha, sei lá, embasamento científico, independente do que seja, nem sempre a outra pessoa vai conseguir ver da mesma forma que você. E aí o autor vai explicando um pouquinho sobre isso. Acho legal ressaltar já de início que grandes personalidades, grandes pessoas em quem vocês se inspiram hoje em dia, não nasceram assim, não nasceram prontas. Afinal de contas, são as experiências que nós vamos vivendo que vão nos modificando, vão nos ensinando dia após dia. Então o importante é estar sempre melhor do que ontem e amanhã ainda melhor do que hoje. Um pouquinho adiante, o autor fala o seguinte: ver a vida com clareza é uma atitude vital na busca de uma existência mais plena e feliz. A maior parte de nossas dores está ligada ao modo como enxergamos a vida e as experiências pelas quais passamos. A nossa visão a respeito do mundo, das pessoas, dos nossos sentimentos, das nossas relações, dos mecanismos da existência e de nós mesmos determina exatamente a maneira como nos sentimos e agimos e, por consequência, define o destino por nós criado. Quando nossa visão de mundo é restrita e limitada, adentramos conflitos internos, sinal de que não estamos enxergando determinada situação de maneira profunda. E eu vou usar um exemplo bem corriqueiro que todo mundo já conhece. Se a vida te deu um limão, faça dele uma limonada. Então, é mais sobre o que você faz com o que a vida fez de você do que tudo. É como você responde e como você age frente às adversidades e principalmente quando as coisas não surgem como você havia idealizado. É muito difícil a gente lidar com a nossa frustração. Na verdade, a gente se frustra não porque as outras pessoas são ruins, mas porque a gente criou uma expectativa em cima delas. E na nossa cabeça, essas pessoas, mesmo sem saber, tinham obrigação de
concluir essas expectativas pra gente. E quando isso não acontece, a gente fica não muito feliz, né? E aí, logo no comecinho do livro, um capítulo que eu me identifiquei muito é quando ele fala da sensibilidade e das pessoas hipersensíveis. Me identifiquei bastante e eu acredito que muita gente aí também vai se identificar. Ele fala o seguinte: a sensibilidade nada mais é do que a capacidade de a alma captar as nuances mais sutis. Ao contrário do que muitos pensam, almas sensíveis não são almas fracas, já que elas carregam uma sensibilidade mais sutil, enxergam outras camadas da vida e são profundamente comprometidas tanto com o crescimento próprio quanto com o coletivo. Costumam ser almas antigas, intuitivas, que se sentem diferentes da grande maioria, porque realmente são. Elas nasceram para construir um mundo novo. Talvez por isso alguns as enxerguem como loucas, estranhas. Contudo, representam, na verdade, pessoas despertas que estão aqui para ajudar a acordar uma coletividade ainda adormecida. Essa é uma grande tarefa, longe de ser algo simples ou fácil. Em um mundo ainda movido por valores materiais e transitórios, completamente apegado a conceitos que se desfazem com o tempo, pautado na dinâmica das aparências, do exibicionismo e das relações superficiais, as almas sensíveis se destacam porque buscam um propósito na vida. Elas não se contentam em viver uma existência sem significado ou em agir por pura necessidade. Uma pessoa sensível à beleza e à magia do mundo pode facilmente se deprimir diante de situações mais difíceis, caso não entenda o que elas representam para além da dor. E há bastante tempo eu fiz um vídeo aqui no canal justamente falando sobre propósito, que eu passei um bom tempo da minha vida meditando sobre isso, sobre qual era o meu propósito, qual é o propósito da humanidade, e eu falei sobre isso, então eu me aprofundei um pouquinho mais. Se você tem interesse de assistir esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima, mas eu acho muito legal. Se você provavelmente já deve ter pensado qual que é o seu papel, por que você está aqui, qual que é o seu propósito, qual que é a sua missão de vida. Eu acho muito interessante quando as pessoas conseguem ter uma clareza mental de se fazer essa pergunta, porque inúmeras pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem sem nunca ter se questionado isso. Acabam vivendo de modo automático, o que não é o ideal, né? E aí, complementando, ele diz: o mundo é muito mais do que uma prova. É espaço de exercício interno que vai nos fazer encarar nossos pontos mais difíceis e também ajudar a trazer os mais belos. As pessoas têm um importante papel nesse trabalho. Todos somos seres diferentes com peculiaridades, limites, potenciais, fraquezas e desejos. Quando os encontros acontecem, podem trazer o melhor e também o pior de cada um de nós. A convivência é para alguns um difícil desafio e para outros um imenso prazer. Mas, em síntese, é uma grande arte que estamos desenvolvendo. Não é por acaso que convivemos em um mundo cheio de sujeitos que podemos considerar pessoas difíceis. São elas que nos estimulam para sermos melhores, assim como nós também somos estímulos para elas. Algumas pessoas sempre serão lições para o nosso emocional, outras exemplos para a nossa vida. Umas serão modelos de como não devemos ser, outras guias de como podemos agir. Não nos cabe julgar o caminho de ninguém. Podemos considerar que certas ações representam algo que não serve para nós, entender os prejuízos que determinadas atitudes trazem, mas devemos compreender que cada um receberá a devida lição. E a causa e efeito de novo. Pois é lei da física, lei do retorno, né? E num capítulo intitulado Dor, ele fala uma coisa bem interessante. Culpar-se por sentir dor é tão nocivo quanto pensar que ela jamais poderá ser transformada. O perfeccionista que não permite sentir a sua dor, que considera a si mesmo como o único responsável pelos seus sofrimentos e que na mesma medida não se permite errar, acaba preso às suas próprias críticas, quase como se acreditasse que esse sentimento fosse um castigo merecido por seus equívocos. No outro extremo, há aquele que pensa que está preso à sua dor e acaba por construir para si mesmo o personagem de vítima impotente. Faz da dor uma justificativa inconsciente para não entrar em contato com seus medos e com tudo que precisa ser transformado em sua vida.
E aí você deve se lembrar daquele personagem dos desenhos, o ó céus, ó vida, ó azar, que tudo na vida dele era azarado. Eu acho que você conhece a pessoa assim, né? Se você não conhece, cuidado, que essa pessoa pode ser você. E concluindo sobre isso, passar pela dor é inevitável, mas o sofrimento só acontece quando nos prendemos a ela. O sofrer é a dor que se perpetua, geralmente pela nossa insistência em lutar contra a realidade e a nossa relutância em mudar de perspectiva. Por isso que os maiores sofrimentos não são físicos, mas mentais, nascidos dos pensamentos que insistem em nos prender em uma ideia de vida que sufoca e oprime. Tudo que existe passa pelo nosso pensar e pelo nosso sentir, de modo que a maneira como interpretamos o mundo e a intensidade como o sentimos é o que se torna a vida para nós. Quem não percebe o que passa em sua mente, tampouco busca entender aquilo que sente, torna-se refém dos próprios pensamentos e escravo das emoções. Então, deu pra ver que é um livro daqueles que faz a gente refletir. Não tem como. É um puxão na orelha em muitas partes, quando a carapuça serve. E também nos ajuda a entender, de repente, pessoas que estão mais próximas a nós, que têm determinados tipos de comportamento. Então, eu particularmente gosto bastante desse estilo de livro de autoajuda, que faz com que eu consiga aprender ainda mais sobre mim, sobre os meus sentimentos, porque querendo ou não, os nossos sentimentos nos levam a agir e essas ações determinam o nosso futuro. Então, sempre que a gente puder ter calma e consciência para lidar com sabedoria nos momentos necessários, é isso que a gente tem que buscar, né? Então, me conta aqui embaixo. Gostou da resenha? Gostou do livro? Ficou curioso? E se você já leu esse livro, me escreve aqui embaixo, me dá a sua opinião. O que você gostou? Se não gostou, também quero saber. E se você tem mais sugestões de livro nessa linha aí para indicar, me escreve aqui embaixo também que eu vou adorar saber. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!